Lamentações 3, 21. Hoje nós iniciamos este culto com louvor ao nosso Deus. Nós temos motivos para nos alegrar, porque nós comemoramos mais um ano de vida da Igreja Metodista Jardim das Esmeraldas. E a graça de Deus esteja na sua família, nas nossas famílias, que possamos juntos nos alegrar em meio a tempos tão difíceis que nós estamos vivenciando. Mas a Igreja Metodista Jardim das Esmeraldas tem sido abençoada para abençoar vidas em Aparecida. E hoje nós trazemos um pregador especial, um presente de Deus para mim e para você, que estará trazendo a palavra. E essa pessoa foi aquela que deu início à Igreja Metodista no Jardim das Esmeraldas através do Espírito Santo. É o pastor Sérgio. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, agradecer, meu Deus, pela Igreja Metodista Jardim das Esmeraldas, por cada família, porque cada família hoje, Pai, está sendo presenteada, porque é aniversariante também, são as famílias que fazem parte da igreja. Deus, nós queremos abençoar a vida do pastor Sérgio com gratidão por tudo, ó Deus, que ele foi usado pelo Senhor para dar início a esta obra. Deus, agora que o teu Espírito Santo fale conosco também através dele, em nome do Senhor Jesus. Está aí o nosso presente, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Agora estaremos no nosso momento de louvor, de agradecimento a Deus por todas as coisas que tem feito em nossas vidas. E estaremos louvando agora o seu nome, em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, irmãos preciosos da Igreja Metodista do Jardim das Esmeraldas. Igreja que dia 22 de junho de 87, nascia de um ato, de um parto simbólico na Igreja Mãe, Igreja Metodista Central de Goiânia. Naquela oportunidade, cerca de 50 pessoas entre adultos e crianças estiveram presentes no templo da Igreja Metodista Central e nós recebemos ali como que um passaporte para sairmos e construirmos nossa história. 22 de junho, portanto, é aniversário dessa igreja amada e são 33 anos de existência deste trabalho. Nesses 33 anos, portanto, dos quais eu tive o privilégio de estar 14 anos depois desse dia, mas tive 14 anos antes desse dia. Depois tivemos o pastor Lindolfo, o pastor Eliezer, dando sequência a essa história. Estamos hoje reiniciando esse caminho através da pastora Cleonice. Ela gosta de chamar ela de Nicinha, Pastora Cleonice vai retomar o caminhar dessa igreja que tem uma história linda, que tem uma história preciosa. Eu gostaria de, antes de mais nada, deixar com essa amada igreja uma palavra de saudação que está no início do bilhete, porque a terceira epístola de João é uma cartinha com 15 versículos. Eu quero deixar para você, amada igreja, a saudação dessa carta antes de meditar sobre o texto dessa noite. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu quero então ler isso de uma outra forma. Quero ler os 4 primeiros versículos, colocando o seu nome, Igreja Amada do Jardim das Esmeraldas. Eu vou refazer a leitura. A amada Igreja do Jardim das Esmeraldas, a quem eu amo na verdade, amada acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como eu sei, Igreja do Jardim Esmeralda, que é próspera a sua alma. Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos que me trouxeram notícia do seu testemunho, da sua verdade e como vocês têm andado na verdade. Não tem maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos amados têm andado na verdade. Pai amado, eu te louvo por essa noite, estar entre filhos amados. Te louvo, Deus, porque nesta igreja amada o Senhor me moldou durante 28 anos. Te louvo porque nesse tempo, Deus amado, que ali estive, o oleiro me moldou por muitas mãos. Te louvo, Deus, por esse lugar, por essa raiz de amor, de testemunho e de trabalho, que brotou ali, ó Deus, na avenida, na Rua Recife, e que nestes anos, ó Deus, tem sobrevivido.
a toda investida maligna, tem investido a toda praga de gafanhotos, e que volta a brotar no seu 33º ano de existência. Te louvo e te bendigo por este lugar precioso. Te louvo por essas vidas amadas, e que eu rogo nesta noite por prosperidade e saúde por essa igreja, Senhor Deus, como eles são prósperos de alma. Eu te glorifico por eles e eu rogo por eles em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero ler um trecho de Neemias. Neste momento tão importante desta igreja, eu gostaria de começar um pouco na história de Neemias e traçarmos um paralelo nesse tempo que o Senhor tem dado, um tempo de novidade que o Senhor tem dado a esta igreja. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no ano de Quisleu, no 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai amado, mais uma vez eu oro, apresentando diante do Senhor esta palavra, apresentando a igreja amada do Jardim das Esmeraldas diante do Senhor, rogando, Deus, que esse ano seja novo na vida desse lugar. E eu semeio mesmo, Deus, uma palavra de reestruturação, de reedificação dos muros caídos e das portas queimadas deste lugar. Na autoridade do nome de Jesus, Deus, eu ministro vida a essa igreja, confiando, Deus amado, que o Senhor a plantou e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos do Jardim das Esmeraldas,
Jerusalém passava pela crise mais violenta da sua história. Ela havia sido, primeiro ela foi cercada. Nabucodonosor a cercou e Jerusalém começou a definhar de dentro para fora. Aquele cerco maligno tirou de Jerusalém o alimento, tirou de Jerusalém a saúde, e a cidade começou a adoecer e a sofrer da fome. E por final, Nabucodonosor invade aquele lugar, e depois de tirar ainda seus últimos tesouros, tirou o que ainda tinha de especial, e ainda tinha tesouros no altar daquele lugar. E aí ele queima o templo, tira dali o ouro, queima os principais edifícios da cidade, derruba suas muralhas e queima suas portas. Assim, portanto, esse é o ministério de Nabucodonosor. Esse é o ministério maligno. É cercear o povo do Senhor. É sufocar o povo do Senhor. É lhe assaltar as riquezas e depois queimar e deixar em ruínas a sua casa e exposta à vergonha. Esse é o ministério de Nabucodonosor. Destruir o povo de Deus, espalhar o povo de Deus, tirar a riqueza do povo de Deus e deixá-lo em ruínas. E o que eu acho lindo nesse texto de Neemias, que Neemias faz parte dos cativos que foram embora, ou nasceu no cativeiro. Eu tenho a impressão que Neemias deve ter nascido no cativeiro. E ele está numa posição de honra, ele está numa posição especial, porque ele é copeiro do rei. Ele está comendo e bebendo da mesa do rei. Ele é escravo, ele é servo, mas como se diz aqui no português, ele estava com o burro amarrado na sombra. E ele recebe uma comitiva que veio de Jerusalém. Ele disse que Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá, resolvem visitá-lo. E ele pergunta: como é que está? Ele diz assim: como é que estão os judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio? Faz uma pergunta: como é que está o povo que ficou lá? A notícia não poderia ter sido pior. Anani diz assim: os que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Miséria no sentido mesmo de que eles foram saqueados, e desprezo, porque quem os olha abana a cabeça e diz assim: coitado deles, coitados. Talvez não tenha sentimento pior de alguém quando olha a nossa vida em escombros e diz assim: coitado do pastor Sérgio, coitado do Brasil, coitado. É terrível ser coitado. Talvez, se Neemias tivesse um coração egoísta, ele teria dito assim: ufa, ainda bem que eu não estou lá, ainda bem que eu estou bem, graças a Deus que eu estou bem. Mas sabe de uma coisa? Neemias amava a sua cidade, amava a sua terra, e o fato da sua terra não estar bem não deixou o coração de Neemias feliz.
Diz a palavra que apesar dele não estar lá sentindo as dores nem a vergonha da sua nação, diz a palavra então que ele se assenta e chora e lamenta por alguns dias. Eu creio que esse é um sentimento de um coração bom. Quando a gente está diante de uma situação caótica, quem tem um coração sensível, quem não tem vai dizer assim, acha pouco. Sabe quando um camarada dá errado e você não gosta deles e acha pouco. Deus condena esse tipo de sentimento. Ai daquele que olha a desgraça do outro e diz bem feito. Neemias tem um coração bom. E ele diz assim, na narrativa, eu tendo ouvido essas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Esse é o sentimento que talvez nos tenha vindo em determinado momento, quando soubemos do que aconteceu a essa igreja que eu amo, da maneira com que ela foi também saqueada, exposta, envergonhada, nesse momento em que essa igreja foi roubada da sua membresia fiel, roubada inclusive do seu recurso. Mas sabe de uma coisa, amados? Não adianta a gente só ficar com dó, não adianta só a gente lamentar. A palavra diz que ele, de repente, resolve jejuar e orar. Já tem muito tempo que tem muita gente orando e jejuando por esse lugar. A gente poderia simplesmente lamentar os acontecimentos dos últimos anos. Mas hoje, Jardim das Esmeraldas, há um grupo que ama, há um grupo que chora e jejua por essa igreja. E o que acontece quando a gente ora e jejua, meus amados, a gente move o coração de Deus. E assim, portanto, eu creio que o que está acontecendo hoje nesse lugar é resultado de oração de vocês, é resultado de oração de todos aqueles que amam vocês e que querem a restauração absoluta, como Jerusalém foi restaurada na sua plenitude, inclusive o templo. A primeira coisa que então começa nas crises é que a gente, em vez de sentar, chorar e lamentar, a gente tem que orar e jejuar. O tempo de chorar, lamentar e ficar atônito já passou. Olharmos o que aconteceu agora já é para saber como é que eu vou agir, porque não há mais o que lamentar. A pastora Nicinha e o pastor Claudimar me ligaram para me convidar para essa palavra especial a vocês desse dia. E não tem lamento na palavra deles, tem alegria. Pastor, a igreja está viva, a igreja está respondendo, a igreja está se posicionando, a igreja será restaurada e eu acredito nessa palavra. Ainda nos alegraremos e nos rejubilaremos pelo que Deus ainda fará grandes obras nesse lugar. Mas na oração e no jejum, Neemias faz a confissão do pecado. Eu quero apresentar diante de Deus nossos erros. Senhor amado, todos os erros cometidos aí para trás, até do meu tempo. Eu que fui o primeiro pastor desse lugar. Eu apresento, Deus, nossos erros ao Senhor.
Que o Senhor cubra com o sangue de Cristo toda falha, toda ação, toda decisão, toda reação dentro desse lugar sagrado. Tudo aquilo, Deus amado, de que cada um de nós contribuiu, para que alguma coisa não caminhasse de acordo com a tua vontade. Nós reconhecemos nosso pecado, nós reconhecemos nossa falha, e por isso pedimos, Senhor Deus, cura, restaura e restabelece pleno vigor e a plena graça sobre este lugar. Nós apresentamos mesmo, Deus, esta igreja preciosa ao Senhor, ao teu zelo, e diga, Senhor, queima tudo aquilo que não for considerado santo nesse lugar. Tudo aquilo, Deus, que de alguma forma não for o resultado da justiça, queima mesmo, Senhor. Santifique esse lugar, para que o Senhor habite e reine. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. E a palavra, meus amados, culmina no capítulo 2 de Neemias. O Senhor, de imediato, coloca Neemias sintonizado com o coração do rei. Neemias falou assim: concede que eu seja bem sucedido hoje. Me dá um caminho para esse lugar. Neemias vai assim: Senhor, eu quero restaurar a minha cidade, eu quero restaurar meus muros, Senhor, eu não sei como fazer, o Senhor me seja propício. E se você ler o capítulo 2, não quero passar de meia hora, então vou deixar o capítulo 2 para você ler. O rei pergunta só para ele assim: Neemias, eu estou te achando triste. Você nunca esteve triste na minha presença? E diz a palavra, né? Versículo 2, assim, o rei me diz: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Neemias falou assim: Deus amado, se Jesus já tivesse nascido, ele teria dito: Jesus amado, o Senhor está... O rei foi tocado pelo Senhor. Sabe, amada igreja do Jardim das Esmeraldas, o coração do rei, do vice-rei, dos ministros já foi inquietado pela causa dessa amada igreja. Há um mover no mundo espiritual, há um mover naqueles que podem abençoar. Há um desejo hoje movendo de vê-los caminhar e restaurar a igreja. Já é resultado de oração, nós já estamos lá na frente, sabe por quê? Porque Deus inquietou o coração de muitos, e essa inquietação nos permite chegar agora diante do rei, porque o rei pergunta: o que está acontecendo? Versículo 3 diz assim, no capítulo 2, ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Neemias não tinha pedido nada. Ele só disse para o rei: como é que eu posso estar feliz se a cidade onde estão os túmulos do meu pai e da minha mãe está assolada, está destruída e as portas estão queimadas pelo fogo? O rei então já vai direto e diz assim: então o que você me pede? Ele está dando um calafrio assim em Neemias, né? É tão bom quando a gente vê Deus agir. O rei pergunta para ele: o que você me pede? Versículo 5, ele diz assim: se é do agrado do rei,
Se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Deus está movendo, né? Deus está movendo. E sabe, a grande pergunta que eu creio que Deus nos faz numa noite como essa é: o que vocês me pedem? Jardim das Esmeraldas, o que vocês me pedem agora? Sabe por quê? Porque vocês são os Neemias desse tempo que o Senhor está levantando para restaurar a plenitude desse lugar. A resposta é nossa. E nós podemos chegar para Deus hoje e dizer: nós queremos a plenitude da nossa igreja, a alegria da nossa igreja, o poder e o ministério dessa igreja plenamente restaurados. Nós queremos de volta, não a igreja que tivemos, nós queremos uma igreja melhor do que aquela que nós já fomos. Porque quando a gente reconstrói, a gente tem a oportunidade de fazer coisa de uma base diferente. O que vocês me pedem agora? Pergunta o Senhor. Eu quero no final dessa palavra orar mesmo. Eu quero pedir isso para Deus. Eu quero, né, nessa casa nova, uma igreja nova. Igreja não é casa. Não adianta a gente fazer um caixote coberto de ouro e matarmos as pessoas. Nós queremos uma igreja viva. Nós queremos uma igreja ativa. Nós queremos um povo de testemunho, lutando contra o pecado, libertando as vidas, avançando no Evangelho. A palavra do Senhor então nos diz: o que vocês me pedem agora? Neemias, o que você me pede, Senhor? Eu quero que o Senhor me envie. Eu quero voltar para lá. Eu quero sair daqui do meu conforto. Eu quero enfrentar as ruínas da minha cidade. Eu quero dar à minha cidade, a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, eu quero devolver a dignidade a ela. E o rei poderia ter dito: loucura, meu amigo, larga de mão disso. Fica aqui mesmo, você já está aí, você está numa vida boa. Tem alguma família sua lá ruim? Traz ela para cá. Não é isso que o rei quer. O rei enviou Neemias. E Neemias chega a Jerusalém. Vou terminar a minha palavra na chegada de Neemias em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. A cidade estava tão miserável que nem cavalo tinha ali. Ele estava em cima de um cavalo e quem estava com ele o seguia a pé. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Talvez a gente olhe para o tamanho da obra e a gente pode achar: nossa, é coisa demais para fazer, estragou demais. Talvez a gente pense assim, né? Nossa, sobrou quase nada. Foi essa visão que Neemias teve
dos muros. É interessante quando diz assim, né? Eu saí de noite pela porta do vale. Não tinha porta do vale. Tinha um buraco onde no passado teve porta e era a porta. Ele passou pelo buraco. E ele transita por buracos, por ruínas. E ele diz que chega num lugar, não tem nem como o animal passar, o entulho e o mato que cresceu. Mas sabe de uma coisa? Nada disso desanimou Neemias. Só deu a ele a noção exata do serviço que tinha para ser feito. E se eu tivesse um pouquinho mais de saúde e não tivesse nessa pandemia, eu ia ir no mutirão da limpeza dos escombros. Estou doido para ir aí. Ainda falei, né? Perguntei, já tiraram os entulhos do lote que quiseram vender? Disse, não, essa semana o entulho vai sair. Eu ia dar uma oferta para tirar o entulho do lote. Então, sabe, tem um tratorzinho que chega assim, ó, e vai jogando em cima de um caminhão. Eu ia contratar um trem desse aí para a gente começar. Uma obra começa tirando o entulho. Nós temos que tirar todo o entulho que ficou. Nós temos que ver o chão vivo embaixo do entulho. Aí depois nós vamos gramar. Aí a pastora falou assim, não, pastor, dá um dinheiro para tinta. Eu fiquei assim meio aborrecido. Eu queria, na verdade, eu mesmo entrar com uma pá aí e limpar esse entulho. Mas eu vou dar uma oferta para as tintas. Nós vamos clarear o templo, escrever o nome da igreja, porque ela tem nome e um lindo nome. E Neemias não esperou nem o dia amanhecer. Ele estava tão motivado que ele foi à noite ver a muralha. Ele não esperou o dia amanhecer, ele estava com pressa de começar. Meu tempo acabou. Vocês têm uma grande obra para ser feita aí. Uma grande obra. Vocês têm todo o entulho para tirar. E uma nova igreja a ser feita. E quando eu falo uma nova igreja, não é fazer de novo uma antiga igreja. De novo repetirmos uma história. Nós queremos uma nova história. Uma nova igreja. Um novo mover de Deus. Um novo realizar. Queremos o restabelecer pleno deste lugar. De 87 para 2020 são 33 anos. Vocês conhecem o número 33? O número 33 é a idade de Cristo. A idade que ele foi parar na cruz. Foi a idade que mudou radicalmente a história do mundo. Porque existe um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então eu diria, tem um tempo até os 33 e depois dos 33 na idade de Cristo. E eu declaro por fé que depois de 33 anos esse lugar vai ser antes e depois desse dia. Esse será o ano que algumas pessoas vão lembrar da pandemia e vocês vão se lembrar da restauração, da reconstrução, do devolver a esse lugar da presença e da glória de Deus.
Igreja do Jardim das Esmeraldas. Igreja gerada no coração de Deus. As portas do inferno jamais prevalecerão contra vocês. Jamais. E quem achar um dia que ela pode fechar, ou que ela vai se acabar, não tem noção do que é a promessa de Deus para a vida de vocês. Eu estarei vivo, se Deus assim me permitir, para ver a plenitude da igreja que eu sei que vai ser restaurada plenamente nesse lugar. Quando vocês forem tirar o entulho, alguém pega um caco que tem assim um pouco de tijolo e massa, joga em cima do caminhão e fala assim: isso aqui é em homenagem ao pastor Sérgio. Eu estou participando com vocês de todo esse momento, desse lugar. Estou feliz demais, por ver a primeira igreja que eu gerei, a minha filha primogênita, olhando para os seus escombros e dizendo: nós vamos reconstruir essa casa e ela será muito mais linda, muito melhor do que a primeira. Que Deus dê a vocês amor mesmo, alegria e ânimo. E nós estamos daqui orando por vocês. E se Deus assim me permitindo, eu vou aí espiar vocês um pouco, me alegrar com vocês. Vou levar um pouco de tinta. Eu quero estar presente aí de alguma forma, nesse momento novo que a igreja está vivendo. Deus abençoe o Neemias colocado aí. São dois. Pastor Claudimar, grande pastor, filho dessa casa. Casei o pastor Claudimar, né? Com uma mulher de Deus. Pastor Claudimar, o Senhor foi levantado por Deus para restaurar esse muro e recolocar também essas portas. E pastora Cleonice, que fez parte aqui da vida e do Ministério do Leste. A senhora é nosso melhor soldado hoje para essa obra. Com alegria, eu diria com honra, eu entrego a senhora para esse povo, para a senhora fazer a melhor obra que a senhora já fez nesse seu ministério, que eu não sei nem quantos anos tem. A senhora vai fazer seu melhor pastorado, seu melhor ministério nesse tempo de agora. Porque a obra que vai ser feita é uma obra para entrar na história eterna. Não é nem para a história dos homens, é na história de Deus. Quero orar mais uma vez, abençoando o 34º ano desta igreja. E quero falar a Deus aquilo que Neemias disse ao rei quando o rei perguntou: o que você quer me pedir? Deus sabe o que eu quero. Vamos orar? Senhor Deus amado, se o Senhor estiver me perguntando agora, pastor Sérgio, o que você deseja? O que você deseja nesse momento? Eu vou dizer: Senhor, eu quero que a igreja do Jardim das Esmeraldas cumpra cabalmente o ministério para o qual um dia ali foi plantada. Ela nasceu num lugar humilde. Ela nasceu pelo sonho de um pastor americano que mal falava português. E ela passou por muitos caminhos e histórias preciosas e lindas.
vidas. Daquele lote único, sem muros, sem eletricidade. O Senhor nos deu a esquerda e depois nos deu a direita. O Senhor ampliou o nosso território. Mais do que o território, o Senhor botou pessoas lindas nesse lugar. Deus amado, essa igreja tem vidas de caráter e de fé que são raros de serem encontrados no meio do teu povo nesta geração. Te louvo pelas conversões que aí aconteceram, pelas transformações de vida que aconteceram nesse lugar. E se eu posso pedir algo ao Senhor, mais do que prédios, do que dívidas pagas, ou entulhos retirados, eu quero a plena vida desta igreja, e o pleno propósito desta igreja. Ó Deus, sobejando, quero a glória do Senhor sobre ela, quero a vontade do Senhor sendo cumprida na vida de seus membros, presentes e futuros. Eu oro entregando, Deus, esse novo ano ao teu cuidado, Deus. Oro pelos pastores que essa igreja recebeu. Abençoa o pastor Claudimar. Na presidência desta igreja, abençoa a pastora Nicinha, a quem o Senhor deu a colher e o prumo para recolocar cada pedra em seu lugar. Eu os abençoo, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, meus queridos. Que bom estar com vocês nesse tempo, de comemoração, de festa de aniversário da igreja, do Igreja Metodista do Jardim da Esmeralda. Eu quero compartilhar rapidamente nesse final de culto já, um versículo que eu gosto muito, que eu acredito que tem muito a ver com a gente. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Palavra do Senhor para nós, palavra de Deus, esse encerramento de culto, dizendo que o Senhor escolhe locais para poder estar com a gente, estar em comunhão, estar em adoração, estar recebendo a nossa adoração. E nós, como fruto desse espaço, embora o espaço não pode nos segurar, dizer para nós, que nós temos que estar fixo em determinado lugar para adorar o Senhor, mas pelo contrário, em todo lugar é local de adorar. Deus escolheu esse local para que a gente estivesse adorando o Senhor. E eu creio nisso. Eu creio que muitas coisas já foram feitas nesse lugar, muitas coisas Deus já falou nesse lugar, muitas promessas que Deus fez, muitas profecias que Deus disse a esse povo do Jardim das Esmeraldas, que hoje ultrapassa, ao longo da história, 40 anos de existência, mais de emancipação, 33 anos, como diz o pastor Sérgio. Nós vamos conferir os documentos para a gente identificar melhor, mas o que interessa é que Deus esteve presente, que Deus está com vocês, que Deus se alegra quando nós o adoramos, quando nós celebramos, quando nós festejamos, especialmente porque Deus nos chamou para sermos servos e servas do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, pela vida dos pastores que passaram por aí, pastor Sérgio especificamente, que trouxe essa palavra de hoje, e também pela pastora Nicinha, que está tomando conta hoje, juntamente com a gente aí, para poder, nós temos um tempo novo, com fé em Deus, de comunhão, adoração e presença de Deus. E eu quero encerrar esse momento agradecendo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, pela vida, pelas vidas que passaram por aí, pelos pastores que se tornaram pastor através da nossa palavra, do nosso incentivo, do nosso apoio. Eu sou fruto disso e glorifico a Deus pela vida de vocês. E queria convidar você neste momento a fechar os seus olhos, baixar suas cabeças e, em nome de Jesus, termos um momento de oração, de gratidão ao Senhor,
por esse tempo que Ele nos dá, pelo tempo de existência da Igreja Metodista no Jardim das Esmeraldas. E também que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo de hoje a sermos bênção nesse bairro, a sermos uma igreja que acolhe, uma igreja que evangeliza, que leva a palavra da salvação, porque os olhos do Senhor estão neste lugar, o coração do Senhor está neste lugar, é sinal que tem muito de Deus para oferecer. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de celebrarmos, ó Deus, esse tempo de aniversário. E no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar ao Senhor as nossas vidas, juntamente com esse tempo que nós comemoramos, essa festa que estamos fazendo, mesmo que virtual, dizendo, Senhor, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome por cada pessoa, por cada homem de Deus, por cada mulher, por cada filho e filha sua que foram edificados nesse espaço. E que a tua graça possa emanar do céu constantemente sobre a vida do teu povo. Deus, e com essa igreja nesse local, nesse bairro, possa fazer a diferença, que a palavra do Senhor seja ministrada, que esses espaços já construídos sejam, Pai, pequenos, para que tantas pessoas que carecem da tua graça possam ser alcançadas. Em nome de Jesus, nós te pedimos que Ele esteja também despertando, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adulto, para que possa pregar o Evangelho da salvação, falar da salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue fazendo história, que anos e anos possam vir, onde possamos celebrar o Senhor e enaltecer o Teu nome, especialmente pelas bênçãos recebidas e pelas vidas salvas neste lugar. Agora, ó Deus, neste momento de encerramento de culto, nós queremos declarar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre a vida da tua igreja, no Jardim das Esmeraldas, sobre todos aqueles e aquelas que creem no Senhor, que neste momento também está ouvindo esta palavra, assistindo através do meio de comunicação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que nos mandou orar dessa forma, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, o seu final de semana seja uma bênção, esse restinho de noite, e que a sua semana seja protegida de todos os males que permeiam essa sociedade que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, um abraço e ótima semana.